minha Luninha. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimados ouvintes da RU, estamos retomando as nossas conversas, os temas de doutrina social cristã, sempre nas terças-feiras, e estamos hoje comentando a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres, que vai acontecer agora no mês de novembro, 18 de 11 de 2018, o segundo Dia Mundial do Pobre. Ele foi instituído no ano passado. Então, nós vamos seguir mais um pouco sobre essa mensagem. Está comigo aqui a Gabriele, que é da nossa capelania da universidade. Eu sou o capelão Padre Martinho. A Gabi está aqui de interlocutora e ela faz as suas observações e nos vai ajudar a refletir sobre essa mensagem, né, que é cheia de conteúdo e nos pode ajudar a pensar mais sobre a nossa presença, né, e essa dimensão social da nossa vida. Quando falamos de pobre, não estamos falando só do mendigo de rua, nós estamos falando de todas as pessoas que apresentam alguma carência que eles sozinhos não conseguem resolver, que precisam de solidariedade. Sim. Isso pode ser até o filho de um amigo, de uma amiga nossa, por exemplo, que tem problema de drogas, tem problema de dependência química, ou que entrou numa depressão, ou que procura alguma outra coisa que a gente pode ajudar, né? Então, acho que nós hoje vamos então continuar essa reflexão, que nós já tivemos um programa sobre esse tema, e aí já falamos, né, que esse texto que o Papa usa para refletir sobre o pobre, este pobre grita e o Senhor o escuta, né? Salmo 34, versículo 7. Este texto é cheio de sentido. O pobre grita e o Senhor escuta. E o que significa esse grito? Nós já refletimos. O grito, ele grita a Deus, mas ele grita a nós também. Esse grito, para a gente poder escutar, a gente tem que às vezes fazer silêncio, escutar bem o que essa pessoa realmente pede e precisa. Às vezes a pessoa nem pode falar, então tem que ver de outros sinais, né, como essa pessoa, o que essa pessoa realmente precisa, ou essa família precisa. Segundo, então, que Deus responde. Deus tem uma resposta. Na história apareceu isso, né? Que Deus deu uma resposta. Há muitas situações de calamidade, sofrimento, de carência. Deus ajudou. E qual é a nossa resposta, né? Então essa é a pergunta. E essa resposta não pode ser só muito formal ou assim, digamos, pontual. Aqui eu vou fazer essa doação e pronto, acabou. Não. Tem um pouco mais, né? E cada um pode ver até que ponto ele pode ir, sobretudo o envolvimento pessoal. Tá? Aí tem o voluntariado, pessoas que doam, digamos, 2 horas por semana, gratuitamente de serviço, para atender uma situação que ela pensa, bom, aqui eu posso ajudar. Eu vou entrar nessa coisa aí, né, aquele serviço de telefone para as pessoas que necessitam de alguém conversar com eles, né? Tem o serviço à vida. Sim, né? E tem pessoas aí que, né, digamos, meu telefone, naquelas 2 horas, estou à disposição, né, para receber as chamadas, né? E poder dar conselhos, ou escutar aquela pessoa, simplesmente. Tá? Então, hoje, vamos continuar aqui e ver o terceiro verbo que está implicado nesta frase que o Papa Francisco comenta, e ver mais algumas outras dimensões deste Dia Mundial do Pobre. Então, a terceira dimensão, o terceiro verbo que está nessa, Deus, né, escuta e Deus liberta. Então, Deus, além, né, de ouvir o grito do pobre, ele também acha formas, né, através também das pessoas que estão sintonizadas, né, de libertar aquele pobre. Então, o pobre da Bíblia vive com a certeza de que Deus intervém a seu favor para lhe restituir a dignidade, né? A pobreza não é procurada, mas é criada pelo egoísmo, pela soberba, pela avidez e pela injustiça, né? Essas são as causas que levam tantas pessoas, né, a carências não atendidas. Males tão antigos como o homem, mas mesmo assim continuam a ser pecados que implicam tantos
inocentes, né, que fazem sofrer tantos inocentes, conduzindo a consequências sociais, muitas vezes dramáticas. Então, a ação com a qual o Senhor liberta é um ato de salvação para os que lhe apresentam sua tristeza e angústia. As amarras da pobreza são quebradas pelo poder da intervenção de Deus. Muitos salmos narram a celebração e celebram esta história da salvação, né, que encontra correspondência na vida pessoal dos pobres, né? Então, aqui tem um outro Salmo 22, 25. Quer ler para nós esse trecho, Gabi? Ele não desprezou nem repeliu a angústia do pobre, nem escondeu dele a sua face, mas atendeu-o quando lhe pediu socorro. Então, veja o Salmo 22, né? Fala essa passagem, né? Que Deus escuta, sim, na angústia, né? Ele não repeliu a angústia do pobre. E o pobre, às vezes, passa por angústias muito grandes, né? Né? Às vezes pessoais, às vezes de família, né? De situações graves. Poder contemplar a face de Deus é um sinal de sua amizade, de sua proximidade, de sua salvação. Pusestes os olhos na minha miséria e conhecestes a angústia da minha vida. Colocastes os meus pés num lugar espaçoso. Para dar ao pobre um lugar espaçoso equivale a libertá-lo do laço do caçador. Né? Isso lembra as antigas armadilhas que havia por aí, né? Isso hoje existe também nas pessoas que são expostas a armadilhas. Por exemplo, a armadilha do consumismo, né? Aí tem tanto incentivo a você gastar, e daqui a pouco você está super endividado, né? Usa o cheque especial, né? E aí você não tem, às vezes fica naquela situação. Isso também, você está sendo vítima desse consumismo. E então, retirá-lo da armadilha montada no seu caminho, para que possa caminhar desimpedido e encarar a vida com um olhar sereno. Olha, encarar a vida com um olhar sereno é tão importante. Pessoas assim que por qualquer coisa se angustiam, né? A salvação de Deus toma a forma de uma mão estendida ao pobre. A mão estendida. Como isso é importante, né? Que as pessoas possam saber, tem uma pessoa que me pode estender a mão, que oferece acolhimento, que protege e permite sentir a amizade de que ela precisa. É a partir dessa proximidade concreta e palpável que tem início um genuíno percurso de libertação, né? Como diz a Evangelii Gaudium. Pode ler para nós o que diz a Evangelii Gaudium? Cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade. Isto supõe que sejamos dóceis e atentos para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo. Muito, muito claro isso, né? Ele fala assim, nós temos que primeiro estar atentos, né? A atenção constante para as situações que nos cercam, né? Às vezes são inusitadas, de repente aparece essa situação, o que eu posso fazer? Né? Escutar o clamor daquelas pessoas e tentar ajudá-lo naquilo que é possível. E aí nós temos, né, um caso assim muito paradigmático, né? É um modelo, é a história do Bartimeu, né? Esse pobre cego, né, que andava aí nos arredores da cidade lá e que ouviu falar que Jesus ia passar e começou a gritar. O grito do pobre, o grito do cego, né? Gritando, né? Vamos ver um pouco essa história, né, Gabi? Tu vais me ajudar também aqui a ler o que o Papa reflete sobre a história de Bartimeu, esse cego, né, à beira da estrada, né? Para mim, diz o Papa, é um motivo de comoção saber que tantos pobres se identificaram com Bartimeu, de quem fala o evangelista São Marcos, no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, 46 e 52. Este cego Bartimeu estava sentado a pedir esmola à beira do caminho. E quando ouviu dizer que Jesus iria passar, começou a gritar. O pobre começou a gritar e a invocar o filho de Davi para que tivesse piedade dele, né? Então muitos o repreenderam para que ele ficasse quieto, mas ele não ficou quieto, ele gritava cada vez mais. E o Filho de Deus escutou o seu grito. O que falou então Jesus? Que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu? Rabune, que eu veja de novo. Olha só, ele já tinha sido vidente e ele perdeu a visão, né? E o pedido veio direto, que eu possa ver de novo.
Então, essa página do Evangelho torna visível o que o Salmo anunciava, né, como promessa. Né? Bartimeu é um pobre que se encontra privado das necessidades fundamentais, né? Como ver e trabalhar também. Né? Ele cego não podia trabalhar. Quantos percursos hoje também conduzem a formas de precariedade, né? A falta de meios elementares de subsistência, a marginalidade, quando se deixa de estar no pleno uso, né, das próprias forças de trabalho, né? As diversas formas de escravidão social, apesar dos progressos levados a cabo pela humanidade, existem essas formas de escravidão social. Quantos pobres, como Bartimeu, estão hoje à beira da estrada e procuram um sentido para a sua condição? Quantos são os que se interrogam sobre sobre o porquê de ter chegado ao fundo do poço, né, desse abismo, e onde ele não pode sair sozinho, né? Esperam que alguém se aproxime e lhe diga: coragem, levanta-te, ele está para agora a te chamar, né? Porque aí, né, quando ele gritou, então alguém diz assim: coragem, ele está aí, você pode ir lá, vai falar com Jesus, né? Então, acho que essa é uma história bonita, né, Gabi? Essa do Bartimeu. E reflete bastante, assim, o que acontece hoje em dia com muitos pobres, assim. E no âmbito maior, são chamados sutis, assim, sabe? Esse grito do Bartimeu, ele reflete o chamado dos pobres que estão em situações difíceis e precisam de ajuda, mas de uma maneira sutil. E por isso é tão importante a gente prestar atenção e saber ouvir, porque às vezes ele não vai chegar em ti diretamente dizer que ele precisa de ajuda, mas ele vai de outra forma te dar a entender isso, com algum gesto, com alguma atitude, com alguma coisa. E é importante a gente saber compreender isso. Isso me faz lembrar, Gabi, de uma situação muito concreta que eu vivi esses dias, né? Desses papeleiros que andam muitos ainda pela cidade aí, né? Puxando esses carrinhos, recolhendo papel. A primeira coisa que você deve fazer é respeitá-los. Até se você é motorista, deixa ele ir, no momento certo você vai poder ultrapassar. E segundo, também, se você tem material, papel, ponha lá para ele levar, porque ele quer recolher coisas que ele possa depois vender, né? E terceiro, se ele pede alguma coisa, né? Um deles um dia me abordou assim: cidadão, eu hoje não consegui quase nada e não tenho o que comer. Então, acho que quem está trabalhando, você pode ajudar. Então, não é o caso de dizer assim, normalmente você não ajuda, sobretudo se há o risco de a pessoa usar isso para droga, né? Esse dinheiro, dá melhor dar comida. Mas, aí, nesses casos, a gente vê, não, uma pessoa que trabalha, que tenta, né, dessa maneira sobreviver. Né? Então, eu creio que nós temos que saber ouvir o grito. Ouvir o grito, que você dizia, tá? Então, e o que então esse pobre teve que ouvir? Olha só. Ele teve que ouvir o grito de pessoas que dizem: fica quieto, não incomoda Jesus. Olha só, que às vezes tem gente que quer calar o grito dos pobres. Não, os pobres têm direito a gritar, a usar às vezes de maneiras até um pouco surpreendentes, um pouco incômodas, né? Os sem terra e sem teto, né? Mas esses caras aí... Olha, vamos devagar. Claro que a gente não aprova certas coisas um pouco extremadas, mas na hora em que os sem-teto chegam lá e reclamam: não tem esses apartamentos aqui vazios há muito tempo e ninguém faz nada, isso aí é uma afronta aos que não têm onde morar e estar esses prédios assim inacabados, sei lá. Então isso aqui, isso exige sim, o clamor deles é justificado, né? Então, infelizmente, verifica-se com frequência, escreve aí o Papa, né, que, pelo contrário, as vozes que se ouvem não são as da repreensão e do convite a calar-se e a aguentar. Fica quieto, aguenta. São vozes desafinadas, muitas vezes determinadas por uma aversão aos pobres. Esses pobres cheiram mal. Considerados não apenas como pessoas indigentes, mas também como gente que traz insegurança, instabilidade, desorientação das atividades diárias e, por isso, gente que deve ser rejeitada e mantida ao longe.
há uma tendência a criar distância entre nós e eles. E não nos damos conta que, deste modo, nos tornamos distantes do próprio Senhor Jesus, que não os rejeitava, mas os chamava a si e procurava consolá-los. Como são apropriadas, nesse caso, as palavras do profeta sobre o estilo de vida da pessoa crente, né? Como é que diz aqui, Isaías fala desse estilo de vida quem crê. Que ele faz? Como é que ele se posiciona diante do pobre? Eles quebram as cadeias injustas, desatam os laços da servidão e põem em liberdade os oprimidos. Destruir os julgos, repartir o pão com o faminto, dar pousada aos pobres sem abrigo, levar roupa aos que não têm que vestir. Olha só. Que coisa muito concreta. Isaías, no capítulo 58, fala dessas ações, né? Dar roupa a quem não tem, dar pousada a quem não tem onde ficar, dar liberdade aos oprimidos, destruir os julgos, né? As opressões. Vejam, na época lá, no tempo de Isaías, já ele dizia essas coisas, que são muito atuais ainda hoje. Das formas que nós temos hoje, né? Desses julgos, dessas injustiças e da falta do necessário para uma vida digna, né? Uma coisa que eu achei importante de ressaltar aqui, que além de ouvir, acho que antes de ouvir, na verdade, a gente tem que ter empatia pelo outro. E ali onde diz, mas também como gente que traz insegurança, estabilidade, desorientação das atividades diárias, como eles são vistos, né, por muitas pessoas dessa maneira. E é aquela coisa, ao mesmo tempo que aquele ditado diz que gentileza gera gentileza, que nossos atos bons vão ter uma influência sobre a pessoa, acho que o contrário também. Porque essas pessoas que estão lá numa situação difícil, já instáveis, se tu trata ela dessa maneira, isso só ajuda ela a se afundar mais, a se perder mais nesse caminho e realmente acreditar naquilo que tu está falando, que não é verdade. É verdade. Vê, então, essa empatia é muito importante como premissa para você ter condições de escutar realmente o pobre e ver qual é a verdadeira carência dele, né? E saber que ele incomoda. Incomoda sim. Por quê? Ele já foi incomodado, ele já perdeu muitas chances na vida, lhe tiraram ou ele te perdeu. Exato. Independente disso, né? Quem caiu na droga, né? Ele pode ter a culpa, não vamos agora atrás das culpas, vamos ver como tirar essa pessoa dessa dependência, ajudar essa pessoa, né? Então, o bonito também, o Papa faz então as observações, a reflexão dele, né? Que nesse pobre nós reconheçamos a presença de Deus. Deus está presente nesse pobre que grita. Deus está aí também se manifestando. Os pobres são os primeiros a estar habilitados a reconhecer a presença de Deus. Eles reconhecem a presença de Deus e para dar testemunho da sua proximidade na vida deles. Eles sentem isso, né? E às vezes eles gritam a Deus: meu Deus, me ajuda, venha o meu socorro, porque ninguém quer me ajudar. Deus permanece fiel à sua presença, à sua promessa. E mesmo na escuridão da noite, não deixa de que falte o calor de seu amor e de sua consolação. Que este é o refúgio que nós todos temos, né? Na hora por exemplo, também de uma doença grave, né? Quem que nos pode ajudar? O médico está aí, as pessoas que nos cercam, mas no fundo você tem que dizer: eu me jogo na mão de Deus, né? Porque a minha vida é dom de Deus e um dia eu vou devolver esse dom de Deus na mão dele, né? Então, meu Deus, muito obrigado pela vida que me deste e que agora está terminando. É tão bonito a gente ouvir isso, né? Eu, compadre, assisti várias pessoas na hora da morte, né? É tão bonito ver as pessoas que, com fé, dizem assim: eu acho que chegou a minha hora, eu me entrego na mão de Deus, eu agradeço muito a vida que eu tive, os filhos que eu tive, a graça que eu tive na minha vida e tal. Ou é triste ver quando a pessoa, digamos assim, o sofrimento de muitas pessoas que não conseguem ver que a nossa vida ela é frágil.
Nós ainda tivemos agora um curso aqui sobre como tratar as doenças terminais, né? O médico dizia, a nossa hipótese com que nós trabalhamos é que as pessoas sejam ajudadas a reconhecer que a morte faz parte da nossa vida. Um dia nós vamos todos chegar lá. É um tabu falar da morte. Não devemos falar, também saber falar. Porque às vezes as pessoas estão aí frágeis, já a gente sabe que um belo dia vai chegar a hora, também a minha hora, que eu então possa estar assim entregue na mão de Deus, né? E os pobres são os primeiros a nos dizer, muitas vezes, né? Porque às vezes a última consolação deles é realmente esse conforto que Deus lhes dá, né? Para superar a opressão, a opressiva condição de pobreza, é necessário que eles se apercebam da presença do irmão e da irmã, que se preocupam com eles e que, ao abrir a porta do coração e da vida, fazem com que eles se sintam amigos e familiares. Apenas desse modo, diz o Papa Francisco, né, podemos descobrir a força salvífica de suas vidas. Eles descobrem a força salvífica das suas vidas e colocá-las no centro do caminho da igreja. Esta força salvífica está no centro da caminho da igreja. A igreja, descobrindo os pobres, sabendo escutá-los, também ela vai se renovar, né? Então, nós chegamos aí, esse Dia Mundial, né, nesse Dia Mundial do Pobre, né, somos então convidados, temos ainda alguns minutinhos aqui para a gente terminar esse bloco, né? Nesse Dia Mundial, somos convidados a tornar concretas as palavras do Salmo, os pobres hão de comer e serão saciados. Sabemos que no templo de Jerusalém, depois do rito do sacrifício, tinha lugar o banquete. Em muitas dioceses, né, aquelas carnes sacrificadas e tal, eram distribuídas para aquele povo lá. Em muitas dioceses, esta foi uma das experiências que no ano passado, né, primeiro Dia Mundial do Pobre, em novembro do ano passado, enriqueceu a celebração do primeiro Dia Mundial do Pobre. Muitos encontraram o calor de uma casa, a alegria de uma refeição festiva e a solidariedade dos que quiseram partilhar a mesa no meio de maneira simples e fraterna. Gostaria então, diz o Papa, e com isso estamos aí terminando o nosso bloco, né? Gostaria também que esse ano, bem como no futuro, esse dia fosse celebrado com a marca da alegria pela descoberta da capacidade de estar juntos. E também de rezar, não é isso, Gabi? Rezar juntos em comunidade, partilhar a refeição do dia de domingo. Uma experiência que nos leva de volta à primeira comunidade cristã, que o evangelista Lucas descreve com toda a sua originalidade e simplicidade. Os cristãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e distribuíam o dinheiro por todos, conforme as necessidades de cada um. Então, eles esperavam a próxima volta de Cristo, faziam isso aí. Nós achamos outras formas hoje, né, de nós partilharmos. Eu acho que a grande palavra é que a partilha. Então, temos que aprender a partilhar o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa atenção para estar junto aos pobres. Então, com isso, meus caros ouvintes, nós agradecemos a sua audiência, a sua participação conosco, também a Gabi, que esteve aqui conosco partilhando e fazendo também as suas observações muito criteriosas, muito apropriadas, sobre esse grande tema, né, que é o ano, esse Dia Mundial do Pobre, que vamos celebrar este ano em novembro. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.